Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um podcast deste 33º domingo do Tempo Comum, onde a Igreja nos propõe a reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos do 5 ao 19. Se você ainda não leu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição deste vídeo. Olá, meus irmãos e irmãs. Nesse 33º domingo do Tempo Comum, nós iremos refletir o Evangelho do Senhor segundo Lucas. E todas as leituras nos levam para a reflexão que o Evangelho quer passar no dia de hoje. Nós falamos muito sobre o amor e a misericórdia que o Senhor tem para com todos nós. E os Evangelhos sempre falam sobre isso. E o de hoje vem falar dos dias em que nós cristãos seremos provados, que será difícil ser cristão. E o Senhor vem falar que esses serão os primeiros sinais. Nós seremos presos, perseguidos, um irmão se voltará contra outro, haverão intrigas, falsos profetas. E é nesse momento em que nós devemos testemunhar a nossa fé, nos manter firmes e caminhar com o Senhor. Nós não devemos dobrar o que é do Senhor por aprovação do mundo. Fazer o que não nos convém como cristão, não nos convém como filhos de Deus, para a aprovação do mundo. E nesse ponto a gente deve ter muito cuidado para avaliar se a gente está sendo cristão apenas entre as quatro paredes da igreja, do templo, ou se nós estamos levando o Senhor com nossas palavras e atitudes para todo lugar que nós vamos. Porque ser cristão não é se vestir de vez em quando de um personagem, chegar no domingo de ir para a missa ou em ocasiões específicas. O Senhor nos fala de conversão e caminhada diária. Então não há como vestir um personagem. É muito fácil nós estarmos em igreja com pessoas que pensam parecido conosco e falar, mas será que nós estamos levando as palavras, as atitudes como do Senhor para fora da igreja? Estamos vivendo condizente com nossa postura de cristãos? Então, o mundo todo está contra isso, então que nós nos mantenhamos firmes como cristãos nessa caminhada. Na primeira leitura também desse domingo, da profecia de Malaquias, é dito que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los. E depois segue: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. E nessa passagem nós vemos que o mesmo Senhor, que é amor e misericórdia, também é justiça. O mesmo Senhor que nos chama à reconciliação, à caminhada, que nos dá milhões de oportunidades de estar perto dele, também é justiça perfeita. Por isso, os que permanecem firmes no Senhor estão caminhando para ganhar vida e vida eterna. E o Senhor nos capacita. Ele fala no Evangelho: não planeje com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras acertadas. E isso são todos os dias. Nós temos lutas diárias e o Senhor nos capacita para essas lutas. A gente sabe que o Senhor capacita os seus. Basta a gente querer estar perto dele. Ser firmes nisso. Então, meus irmãos, coragem, sejamos firmes no propósito e busquemos ao Senhor sempre, levando o amor e a palavra onde formos, com atitudes e, como fala Santo Antônio, que falem as obras e cessem as palavras. Então é isso. Se você está gostando do podcast de hoje, comente, deixe seu like. E se você ainda não nos segue no Instagram, o nome é @Anjo do Evangelho, onde você também pode nos acompanhar. O Evangelho e as demais leituras de hoje nos apontam para o fim dos tempos, para a destruição, entre aspas, deste mundo e a vinda do mundo que há de vir. Jesus começa mostrando a importância que você deve dar às coisas que são invisíveis,
E as coisas que são materiais, as coisas que são visíveis, elas têm sua importância, mas elas passam. Então, embora as coisas materiais sejam importantes, as coisas invisíveis têm mais importância justamente porque não passam. Elas permanecem com o tempo. Então, se você cultiva amor no seu coração, esse amor vai permanecer. Esse amor não vai passar. Mas se você, por exemplo, coloca no seu coração um marca-passo, no seu coração físico, no seu corpo, para que o marca-passo ajude a você viver, mesmo assim, depois de um tempo, aquele coração seu, irá parar de bater. Então, o que é mais importante? É o coração físico do seu corpo ou é o coração da sua alma, o íntimo da sua alma? Claro que o coração invisível, o coração íntimo da alma é o mais importante. E as pessoas perguntam a Jesus, a respeito de sinais. Mas antes de falar a resposta que Jesus deu, eu peço, se você está gostando, se inscreva em nosso canal e compartilhe com os seus amigos, aquelas pessoas que você acha que também vão se alimentar desta meditação. Então, voltando para a pergunta, quando é que a gente vai saber que o fim dos tempos está próximo, que o fim dos tempos há de vir? E Jesus, ele dá alguns sinais, Ele fala assim: cuidado, porque muitos virão em meu nome, dizendo que eles são o Cristo, ou que o tempo está próximo. Só que veja, Jesus aqui não está dizendo que todos que vão falar isso vão ser maus, Mas algumas pessoas usarão o nome de Jesus e usarão da fé para enganar. E é aqui que mora o perigo, Você vê, por exemplo, isso aqui é o exemplo contrário no caso, os santos da igreja. Os santos falavam em nome de Jesus, Os santos mostravam a importância da conversão. Então, os santos eram pessoas verdadeiras que estavam querendo levar a gente para a verdade. Mas há muitas pessoas que usam da fé, para riqueza ou para ganhar autoridade, para ganhar fama, por vaidade, por orgulho, por vingança. Tudo isso é muito perigoso. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, não confie em todo mundo. Então você pode perguntar: mas Vinícius, então em quem eu vou confiar? Como é que eu vou saber em que pessoa, nas palavras de que pessoa confiar? Olhe para a vida dessa pessoa. Os santos, minha gente, claro, às vezes é difícil porque você só conhece uma pessoa convivendo com ela, mas você pega a vida dos santos. Os santos deixaram tantos escritos belíssimos, escritos sobre as espiritualidades, sobre a fé, Eles deixaram palavras. Então, você pode confiar, por exemplo, nos santos, na palavra dos santos. Você pega, por exemplo, São Francisco de Sales, que escreveu Filoteia, para ajudar aquelas almas que querem amar a Deus, que estão iniciando no amor a Deus. Você pode ler Filoteia, São Francisco de Sales, entre outros, Então, veja a vida da pessoa. Se a vida da pessoa é uma pessoa santa, uma vida santa, confie então na palavra daquela pessoa. Então, Jesus diz que vai haver guerras, revoluções, e também que o povo se levantará contra o outro, um país atracará o outro. E Jesus também fala de fenômenos naturais, então terremotos, doenças em lugares, até mesmo sinais nos céus. Se nós formos lembrando da história da humanidade, tudo isso já aconteceu, Ou seja, se tudo isso já aconteceu, claro, é provável que aconteça mais dessas coisas. Isso quer dizer o seguinte, que as profecias de Jesus estão se cumprindo. E certamente um dia, uma hora que a gente não sabe, ele irá voltar. Ele irá voltar. É interessante que ele sabia que tudo isso ia acontecer. Mesmo assim, ele dá um tempo para a humanidade se converter. Porque ele sabe que se ele voltar em uma hora,
Talvez algumas pessoas não tenham tempo de se converter e acabem se perdendo para sempre. Então Jesus, na sua infinita bondade de Deus, de um Deus que ama, Ele aguarda mais um tempo, dá mais um tempo para a humanidade, para que os bons se tornem cada vez mais bons, para que os maus se arrependam, se convertam, se voltem para o bem, para que possam salvar-se, se livrar do inferno e entrar na alegria do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não viu o nosso último podcast, ele se encontra no fim deste vídeo. Ao céu e avante.